Perfeito, então, pessoal. Está gravando agora, tá? Então, essa é a nossa aula número 5. Eu vou terminar o que nós tínhamos feito já de análise financeira, falar no endividamento, depois vamos passar para análise econômica e, por fim, responder os dois questionários do capítulo 13 e do 4. Tá? Bom, eu deixei aqui, tá bloqueado, né? Coloquei aqui em preto. Tá? Bom, o endividamento a curto prazo do ativo total. Né? O que ele é o endividamento a curto prazo? Se vocês forem, pode ir tanto na análise vertical quanto na horizontal. Tá? Vocês vão lá no passivo. Tá? E no passivo vocês vão ter o passivo circulante. Tá? O passivo circulante. Tá? E como o endividamento a curto prazo significa circulante. Tá? Então, o que vocês vão fazer é o seguinte, é pegar o valor, como a gente está fazendo, vamos fazer primeiro o primeiro ano. Né? O valor do circulante é 14.011, eu vou aumentar um pouquinho mais a fonte para vocês enxergarem melhor, 14.011, tá? E o do ativo total, o que é o ativo total? 18.245. Então, eu vou lá para análise financeira, né, e vou pegar aqui, eu vou fazer desse lado aqui, eu vou pegar, porque já está feito, tá? Depois eu vou só abrir para vocês. Eu vou pegar, então, da análise vertical, eu vou pegar o passivo circulante, né, e vou dividir pelo ativo total. Tá? E aí vai me dar 0,76. Tá? Isso aqui pode ser colocado tanto em forma decimal, como está ali agora, tem um monte de zeros aqui, tem coisa demais. Tá? Vou deixar só ali 0,77, ou vocês podem colocar em forma percentual. Tá? 76,8%. Tá? Significa o seguinte, né? Para cada real que eu tenho no ativo total, para cada real que eu tenho, eu devo 77 centavos a curto prazo. Tá? E eu vou dizer para vocês, isso aí é um valor bastante elevado. Tá? Tá ali, 76,8. Tá? O segundo ano, tá? O ano X mais 1 aqui, vou fazer a mesma coisa. Tá? Eu vou pegar o ativo, o passivo circulante do segundo ano, que é 15.216, e vou dividir pelo ativo total do mesmo ano, 20.831. Tá? De novo, então, baixou um pouquinho o endividamento, deu 73%. Tá? Mesmo assim, é um endividamento bastante alto. Estou abrindo aqui agora. 73,04. Tá? Deixa eu abrir mais uma... Opa, estou abrindo na célula errada. Deixa aqui, 73,0. Deixa 73. Tá? E o último, a mesma coisa. Tá? Eu vou pegar o passivo circulante do último ano, 16.933, e vou dividir pelo ativo do ano, voltou a crescer, tá? 76%, né? 75,9%. Tá? Então, mesmo assim, mesmo que tenha baixado para 73%, ainda é um endividamento muito alto. Tá? 73% é muito alto, quer dizer, baixou de 76,8%, baixou para 73%. Não refresca. É a mesma coisa que o cara dizer que está com 42 de febre, baixou para 41,5. Né? Não adianta muito, né? Continua com febrão. Né? E aqui também continua endividamento alto. Tá? Então, essa é a forma de calcular. Vamos calcular agora o endividamento a curto prazo do capital próprio. De novo, então, curto prazo é passivo circulante. Capital próprio é patrimônio líquido. Tá? Então, eu vou, de novo, entrar lá na análise vertical, podia fazer na horizontal, que não vai fazer a menor diferença. O endividamento a curto prazo, então, o passivo circulante é 14.000, tá? E o patrimônio líquido tá aqui, ó, que é o capital próprio, 3.534. Tá? Então, isso aqui, vejam bem, isso aqui é um monte. Tá? 396%. Tá? É um absurdo esse endividamento. Significa que, né, para cada real que eu tenho no capital próprio,
para cada real que eu tenho no capital próprio, tá, eu devo R$4. Né? Então, uma empresa dessas, eu vou dizer para vocês o seguinte, né? Uma empresa dessas, dificilmente ela consegue financiamento. Nenhum banco vai emprestar para uma empresa que tem esse grau de endividamento. Tá? Aí vocês vão dizer, puxa vida, mas ela com esse nível de endividamento, tá, ela já vou botar aqui 319% no segundo ano de endividamento, e no último ano ela vai ter 16.933 dividido pelo patrimônio líquido do último ano, que é 4.432, dá 382%. Tá? Então, significa, novamente, né, para cada real que ela tem no patrimônio líquido, no capital próprio, ela deve R$3,82. Tá? Endividamento total do ativo total. O que é o endividamento total? É curto e longo prazo. Então, é o passivo circulante mais a dívida de longo prazo, tá? O passivo não circulante, dividido pelo ativo total. Tá? Então, aí eu tenho que fazer uma soma. Tá? Eu vou ter que somar, eu vou só apagar aqui, porque a gente já fez a conta. Depois, se vocês quiserem ver a fórmula está aqui também, né? Está na própria célula. Você já tem, né? Porque eu já coloquei, já postei isso, esse Excel já está postado lá no conteúdo da disciplina. Bom, então, eu vou ter que pegar endividamento total, curto e longo prazo, tem que somar os dois, tá? Então, vamos lá, eu vou pegar o passivo circulante no primeiro ano, 14.011, vou somar com o financiamento não circulante e vou dividir pelo ativo total, 18.1845. Tá? Então, vai dar 80,6%. Recapitulando o que eu fiz aqui, que eu posso ter feito muito rápido, somo o passivo circulante com o financiamento de longo prazo. Somos dois, que é o passivo não circulante. Tá? Então, 14 mil mais... Oi? Eu estou perdida. O senhor está no capítulo 3, ali nos índices de endividamento ou índices de alavancagem? Isso, endividamento e alavancagem é sinônimos, tá? Pode ser. Porque eu não estou achando que nem ali o segundo que o senhor fez, do endividamento capital próprio, eu não achei aqui no material. Tá lá, pera um pouquinho, deixa eu pegar lá, então, só um pouquinho, Eu não sei por que está acontecendo, mas não é só com esses materiais que eu estou imprimindo e está faltando algumas coisas, sabe? Não sei se é algum problema na impressora, vou até abrir aqui também. Pode ser um problema, porque ele está... Endividamento a curto prazo. Qual é que tu não achou? Endividamento... Eu não achei o segundo que o senhor fez. Eu acho que é o do ativo próprio. O endividamento a curto prazo do ativo total, o endividamento... Não, capital próprio. Deixa eu... Tô tentando baixar aqui também. Está aqui, ó, está na página... Deixa eu mostrar. Eu vou mostrar aqui, tá? Deixa eu só parar de mostrar o Excel e vou... E, professor, nesse exercício que a gente está fazendo, a gente não calculou a rotação do patrimônio líquido, né? A rotação do patrimônio líquido a gente não calculou. Eu calculei... Não. Eu tinha explicado... A rotação do patrimônio líquido é as vendas dividido pelo patrimônio líquido, tá? Mas ela tem muito... Eu coloquei, até para vocês saberem, mas ela tem muito pouca, vamos dizer assim, utilidade.
O que importa mesmo mas existe esse índice, tá? Eu só coloquei para vocês saberem que ele existe. Mas, assim, o que importa mesmo é a rotação do ativo. Esse é o que é importante, tá? Deixa eu ver se deixa eu ver se eu estou com o valor correto aqui. Eu acho que esse aí, sim. Vocês estão com a... Espera um pouquinho, vai entrar agora. Está ali, ó, índice de endividamento a curto prazo do ativo total. Estão vendo ali? Não sei se é esse aí que vocês estão vendo, né? Esse do IEG? Aqui está, índice, eu peguei a sigla total aqui, índice de endividamento a curto prazo do ativo total. Tá. Sim, aqui, esse aqui é o primeiro que o senhor fez, né? Primeiro ali, esse foi o primeiro índice que o senhor calculou, né? Foi o primeiro índice que eu calculei. Depois mas daí eu não achei o segundo. O segundo está aqui embaixo, ó. Está logo embaixo aqui, ó. Índice de endividamento total, tá? Ou total. Eu usei do ativo total, mas é o índice de endividamento total. É o passivo circulante mais o não circulante dividido pelo ativo total. Ah, tá. E aquele do... O do curto prazo, sobre o patrimônio líquido? Ai, eu tô perdida aqui nas minhas folhas. Está um pouquinho mais acima. O do... Tá na página 30, deve estar na página 30. Deixa eu... Espera um pouquinho. 29. Trinta e um. Eu acho que o meu está pulando aqui também, está uma coisa estranha, concordo não, com você. Eu acho que o senhor acabou não colocando esse do capital próprio. Eu acho que eu não coloquei nesse aqui. Tem razão. A primeira vez, olha que eu acho que é o terceiro semestre que eu olho. Que estranho. Tá, mas só para confirmar aqui, tá, mas foi bom ter me alertado para isso aqui, porque realmente, isso aqui eu acho que agora a primeira vez que alguém fala sobre isso, que não apareceu o índice de endividamento de curto prazo sobre o patrimônio líquido. Só apareceu... Puxa, foi bom ter... Tá, mas olha aqui. Foi bom. Eu tenho... Agora... Incrível. Pô, mas de qualquer forma, tá, olha aqui, ó. Vocês têm... Eu coloquei... Eu vou corrigir isso aqui, tá? Mas agora já... Mas vocês têm aqui, ó... Deixa eu mostrar a página da disciplina. Deixa eu parar de mostrar esse e vou mostrar a página da disciplina. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Vocês estão vendo agora a sala de aula aqui. Espera um pouquinho, não entrou ainda. Agora sim. Tá, vocês estão vendo aqui a página dos conteúdos da disciplina, certo? É isso. Ana disse que sim. Tá, Ana Paula disse que sim. Tá. Aqui, ó, vocês têm aqui quadro resumo dos índices para análise. Tá? Não sei se vocês algum de vocês já baixou isso. Tá? Estão todos os índices ali. Tá? Todos os índices estão ali, inclusive os de curto prazo. Tá? Eu realmente tenho que agradecer, Ana, porque tu fosse a primeira pessoa que notou que está faltando esse índice na apostila. Tá? Mas está nesse quadro resumo, ele está ali. Tá? Se vocês abrirem, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ele está... Deixa eu só abrir aqui.
Deixa eu pegar, acho que na aula 5. 4, deixa eu só... Não. Está aqui. Deixa eu abrir aqui e vou mostrar para vocês onde é que ele aparece. Vocês têm todos, eu fiz um resumo de todos os índices, tá? O que? Tem mais índices aí. Se vocês vão olhar algumas análises que são feitas, vocês vão aparecer mais índices ainda, tá? Mas, tá aqui. Eu vou parar de apresentar esse. Espera um pouquinho, agora deu tilt aqui na minha coisa aqui. Tá, vou pegar aqui, ó. Vai aparecer... Vocês estão vendo esse quadro resumo aqui? Eu vou ampliar um pouquinho. A Ana está vendo, né? Então, aqui, ó. Estão todos eles. Então, o que tem nesse quadro resumo? Ali está ali no conteúdo. Eu mostrei para vocês, aula 4, acho que é, né? Tem a liquidez corrente ou circulante, como é que calcula e o que ela significa, ó, a interpretação, tá? E aí eu tenho os prazos médios, rotação do ativo. Aqui, ó, endividamento a curto prazo do ativo total. Aqui também não está. Nossa, o Alzheimer me pegando aqui, gente. Bom, mas de qualquer forma, tá? O ativo é a verdade. Endividamento, só botei endividamento a curto prazo do ativo total e endividamento total do ativo total. Eu não coloquei do patrimônio líquido. Gente, eu vou ter que acertar isso aqui. Ok, bom, o que muda, então? Tá? O que muda no endividamento a curto prazo do ativo total para o endividamento a curto prazo do patrimônio líquido? Muda só o denominador. Em vez de ativo total, vai patrimônio líquido, tá? Que é o capital próprio. E no endividamento total, em vez de passivo circulante mais passivo não circulante, no denominador, em vez de ativo total, vai o patrimônio líquido, tá? Mas, gente, olha, eu não... deixa eu só falar uma coisa aqui, tá? Quando se fala em endividamento, tá? Se fala sempre sobre o ativo total, tá? Então, o patrimônio líquido ele é muito pouco usado, mas ele é importante também, tá? Ele tem que ser falado, tá? Mas quando se fala em endividamento, olha, o endividamento da empresa é 50%. A gente está falando sempre em relação ao ativo total, tá? Mas eu vou corrigir isso aqui, tá bom? Eu vou corrigir nos dois materiais, né? Tanto nesse quanto no outro. Valeu, obrigado, Ana, por ter trazido esse ponto aqui. Deixa eu só parar isso aqui e voltar, então, para o nosso Excel lá. Vamos lá, botar de novo o Excel. Tá. Voltando, então, para a análise financeira. Então, eu tenho o endividamento do curto prazo ativo total, endividamento a curto prazo capital próprio, que é basicamente, como a gente fala, o próprio nome está dizendo, né, endividamento curto prazo, leia-se passivo circulante, ativo total, tá, o próprio nome dizendo, e capital próprio é patrimônio líquido. Tá? Aqui, nesse outro ponto aqui, esse aqui eu já fiz, né, o 80.6, deixa eu só abrir aqui o 80.6,
Tá? Endividamento total, de novo, então, do ativo total, ativo circulante mais passivo circulante, perdão, passivo circulante mais o passivo não circulante, tá? dividido pelo ativo total, que é 20.831. Deixa eu só colocar um parênteses aqui, que eu não tinha colocado antes. Vou colocar o parênteses. Deu 77,1%. Caiu um pouco, né, no segundo ano. E no terceiro ano, o endividamento total do ativo total, vou abrir o parênteses para não fazer depois. No terceiro ano, esse mais esse aqui, fecha parênteses e divide pelo ativo total. Aqui vai dar 80%, 80,1%. 80,1%. E o último, né, deles é o endividamento total, curto e longo prazo, sobre capital próprio, sobre o ativo total. Tá? Então, eu vou fazer, de novo, vou somar o passivo de curto e longo prazo, passivo circulante mais não circulante, e vou dividir agora eu divido pelo patrimônio líquido. Divido pelo patrimônio líquido. Vai dar 416%, é isso. Essa enormidade, 416,3%, é isso aí. O segundo ano é a soma dos dois. Novamente, né, os 15.216 mais o 846 divide pelo 4.770, eu não esqueci o parênteses que eu vou botar agora. Em parênteses. 337%, e o último deles, 336,7%, né? Só se eu abrir aqui, botar uma casa depois da vírgula, vai lá o 336,7%, e o último deles é o terceiro ano, onde eu tenho 16.933 mais 959, divide pelo patrimônio líquido. Pelos percentuais, 404%, e eu vou abrir aqui e dar 403,7%, eu tenho que botar uma vírgula aqui, vai aparecer o 403,7%. Fechou. Então, é isso, basicamente, tá, gente? Eu vou... interessante isso aí, não tinha me dado conta que só tinha aparecido o ativo total, tá? E no exercício eu faço com capital próprio, tá? Mas eu só... enfatizando, tá? Quando vocês ouvirem falar em endividamento, o endividamento é 40%, é sempre sobre ativo total, tá? Jamais é feito assim sobre o capital próprio, a não ser quando especificamente alguém fala, olha, endividamento do capital próprio, mas quando se fala só em endividamento, que nem quando se fala só em liquidez, quando fala só em liquidez é circulante, né? Quando fala só em endividamento é do ativo total, tá? Mas é importante a gente saber que existem os outros também, tá? Os outros índices. Com isso, a gente fecha aqui a nossa análise financeira, tá? Vocês podem olhar aqui, ó, que a liquidez é muito baixa, tá? Para uma empresa comercial, tá? A empresa comercial não pode ter uma liquidez tão baixa assim, né? Depois eu vou olhar na próxima aula, eu vou mostrar para vocês alguns, pegar assim lojas Renner para ver quanto é que é a liquidez, né? Tem alguns sites isso aí já está pronto. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Os índices que aparecem lá, uma série de... Até vou comentar alguns índices com vocês que apareçam. Né? Tá? Então, quando a liquidez está baixa, né? A rotação dos estoques para uma empresa comercial está muito baixa também, né? E o endividamento está altíssimo. Tá? Ou seja, essa empresa está na UTI. Né? Não, isso aí não tem muita... Aparentemente, e ela já vem assim há 3 anos, tá? Normalmente, uma empresa não que, para fins de exercício, né, ela durar tanto tempo, né, nessas condições ela não teria durado, já teria tido algum problema.
Então, ela está, vamos dizer assim, artificialmente, né? Porque é um exercício, né? Se fosse na prática mesmo, essa empresa já teria explodido talvez há mais tempo, né? Não teria durado 3 anos assim para a gente poder analisar. Ok? Bom, eu vou encerrar isso aqui. Tá? Vocês já estão com esse Excel, já está lá na página da disciplina, tá? Eu vou só encerrar e vou colocar agora o capítulo 4. Perdão, é o 4. O 5 ele é mais avançado, uma análise é mais avançada. Tá? O 5 ele pega um pouquinho de bolsa de valores também. Tá? Então, vou fechar esse aqui. A análise econômica eu vou começar agora a projetar. Análise econômica, eu vou fechar a análise, os índices de análise. Bom, deixar os índices de análise ali. Tá. Vamos lá. Deixa eu só botar o... Ué? Aqui. É meio demoradinho para a gente trocar de... O sistema é um pouco demorado para a gente trocar de o que a gente está apresentando. Tá? Bom, vocês já estão vendo aí o capítulo 4, né, análise econômica. A análise econômica é mais simples que a análise financeira. A análise econômica ele tem dois ramos, tá? O de lucratividade e o de retorno. A lucratividade é lucro sobre vendas. Tá? É lucratividade isso aqui, é lucro sobre vendas, tá? Receita líquida de vendas. Tá? Normalmente se faz sobre a receita líquida de vendas. Tá? E o retorno é lucro sobre o capital investido. O que é o capital investido? Patrimônio líquido, ativo, tá? Investimento, que é um outro item bastante utilizado, tá? Retorno sobre o investimento, tá? Depois eu vou falar para vocês o que é, mas é lucro sobre o capital investido. Bom, a lucratividade ela é representada por margens. O que é a margem? Eu já vou entrar direto aqui. A margem é isso aqui, ó. A margem é bastante fácil de calcular, principalmente porque ela já está calculada para a gente. Tá? Depois eu mostro para vocês onde é que ela já está calculada. A margem está aqui, ó. A margem bruta, o que é? Tá? É o lucro bruto dividido pela receita líquida, tá? Multiplicado por 100. Margem operacional é o lucro operacional dividido pela receita líquida, multiplicado por 100. Margem líquida é o lucro líquido multiplicado, dividido pela receita líquida multiplicado por 100. O que significa, por exemplo, uma margem bruta de 40%? Tá? Uma margem bruta de 40%. 40% é que... o que é o lucro bruto? O lucro bruto ele vem depois do CMV. Né? Eu tenho receita líquida menos o CMV igual ao lucro bruto. Então, se eu pegar o lucro bruto e dividir pela receita líquida, eu tenho o que se chama de margem bruta. Tá? A margem bruta, então, significa, por exemplo, vou pegar margem bruta de 40%. Significa que para cada R$100 de venda líquida, de receita líquida, sobra, depois de tirado os custos da mercadoria, sobra gases disponíveis. Então, eu tenho receita líquida menos custo da mercadoria vendida, travou, e... Agora voltou. Tá. Onde é que vocês viram margem bruta? Ouviram falar em margem bruta ou travou antes? Ouviram falar em margem bruta, tá. Então, margem operacional. Tá? Margem operacional é... O que é lucro operacional? Vocês têm receita líquida, menos custo da mercadoria vendida,
igual ao lucro bruto. Menos as despesas operacionais. O que são as despesas operacionais? Administrativas e vendas. Tá? Menos as despesas operacionais. Chega no lucro operacional. Então, significa que vamos supor, uma margem operacional de 25% é que para cada R$100 de receita líquida, sobra R$25 depois de pagas as despesas, depois de pagos os custos da mercadoria. E a margem líquida é a última lá na sequência. É o lucro líquido. Então, uma margem líquida de 10%, por exemplo, que é uma baita margem líquida para a empresa, tá? Significa que para cada R$100 de venda, sobrou R$10 limpinho para o dono da empresa. Tá? Então, é isso que significa a margem. O interessante é quando a gente tem a margem bruta, margem operacional e margem líquida, né, na sequência, tá? A gente consegue ver aonde é que está o problema. Às vezes eu posso ter uma margem bruta muito boa, aí a margem operacional é muito pequena. Tá? Significa que as despesas operacionais estão comendo muito dinheiro. Né? Então, isso aí, obviamente, vai se refletir lá na margem líquida. Tá? Depois, a gente vai fazer, na próxima aula, a gente vai fazer um exemplo, né? Um caso, e esse caso vai mostrar bem isso. Tá? A gente vai enxergar onde é que está o problema. Tá? Vamos adiante, então. E aí vem a parte de retorno. Tá? Retorno sobre capital próprio, ou patrimônio líquido, né? Capital próprio, em inglês tem essa sigla aí, que se chama ROI, tá? Que é Return on Equity. Né? O retorno. O que é o retorno sobre capital próprio, ou o retorno, né? Esse aqui, o ROI. Às vezes, vão pegar algumas análises, mesmo aqui no Brasil, que aparece ROI. Tá? Então, a gente já tem que saber, né? Alguns analistas colocam ROI. Tá? O que é o retorno sobre capital próprio? É o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido do início do exercício. Sempre do início do exercício. Tá? Tem gente que faz o lucro líquido do exercício dividido pelo patrimônio líquido no final do exercício. Tá errado, mas tem gente que faz isso. Eu já peguei empresa grande que faz isso, calcula o retorno sobre capital próprio, lucro líquido sobre patrimônio líquido do final do exercício. Por que está errado? Tá? Porque o patrimônio líquido do final do exercício já engloba, já adiciona o lucro líquido do exercício. Então, tu está computando o lucro líquido em cima, no numerador, e embaixo no denominador, porque ele está engrossando o patrimônio líquido. Tá? Então, isso aí é um erro. Tá? Então, quando a gente faz o investimento, a gente aplica lá R$100 no início do ano, e no final do ano eu recebi R$10 de lucro. Mas, então, eu sempre vou pegar os R$10 de lucro dividido pelos R$100 do início do ano. Né? Eu nunca vou... né, meu patrimônio líquido no final do ano vai ser 110, né, porque eu vou ter o meu 100 mais os 10 de lucro. Se eu pegar os 10 de lucro e dividir por 110, está errado. Eu tenho que pegar os 10 de lucro e dividir pelo 100, porque aqueles 100 lá do início é que formaram aquele 10. Né? Então, no patrimônio líquido final do exercício, a gente sempre soma, né, o lucro do exercício. Então, estaria computando o lucro duas vezes. Né? Nesse sentido aí está errado. E o que é o retorno sobre o ativo? O retorno sobre o ativo é o lucro operacional líquido. Tá? O que é o lucro operacional líquido? Tá? O lucro operacional líquido é o lucro operacional menos o imposto de renda. Eu tiro o imposto de renda do lucro operacional. Então, a empresa lá tem uma alíquota de 34%. Eu vou pegar o lucro operacional e tirar 34% dele, para chegar no lucro operacional líquido. E vou dividir pelo ativo total. Ativo total do início do exercício. Tá? E aqui vocês têm um exemplo. Tá? Aqui vocês têm um exemplo. Supondo, então, né, que o lucro operacional da empresa é R$100 mil, tá? E a alíquota de imposto de renda é 34% a alíquota dela. Tá? Então, como é que eu calculo o lucro operacional líquido dessa empresa? Eu pego os 100 mil, tá? E retiro 100 mil vezes 34, 0,34, que é 34%. Né? Eu vejo que isso aqui vai dar 34 mil, 100 mil vezes 0,34 dá 34 mil. Tá? Então, 100 mil menos 34 mil dá 66 mil. Então, esse é o lucro operacional líquido. Tá? E aí, vou pegar esse lucro operacional líquido e dividir pelo ativo inicial.
No exemplo que eu vou fazer, que a gente vai fazer agora, na sequência, isso aí vai aparecer lá. Tá? E o retorno sobre o investimento, tá? Que tem também um termo aqui, né, em inglês, que é o ROI, né, Return on Investment. Como é que ele é calculado? Tá? Aí o investimento que foi feito na empresa. Tá? Que investimento inicial é isso? Está explicado aqui. Tá? O investimento inicial, tá, é basicamente, eu coloco aqui o investimento inicial calculado a partir do ativo total, tá, deduzidos os passivos não financeiros, né, fornecedores ao início do exercício. Tá? Uma outra forma de calcular esse investimento inicial é pegar o patrimônio líquido do início do exercício e o endividamento. É o patrimônio líquido mais as dívidas financeiras. Tá? Esse seria o investimento inicial. Ou seja, quanto de dinheiro foi colocado, foi investido na empresa pelos sócios e pelos bancos. Esse é o sentido do investimento inicial. Tá bom? Vai ficar mais claro quando a gente fizer a... Eu já vou colocar no ponto aqui a... eu fiz bobagem, mas depois eu corrijo isso. Eu tirei o capítulo 3, que tem as perguntas que eu quero responder. Tá? Vamos lá para o cálculo. Vamos fazer o cálculo desses índices. Tá? Eu vou botar de novo o Excel, agora eu vou botar o outro Excel. O Excel da análise... Esse aqui. Estão vendo aí o Excel? Tá. Então, não considera outras receitas e despesas aonde, Ana? No operacional? Não. O lucro operacional é só da operação mesmo. Outras receitas e despesas, aquelas não operacionais, não entram. Tá? Não entram. Bom, o primeiro, tá? A margem bruta. Vocês vão ver que é bem simples. Ó. Essa coluna de margem está só no DRE. Tá? A gente vai no DRE. Tá? Botar aqui o DRE. Então, o que é margem bruta? É lucro bruto dividido pela receita líquida de vendas. Tá? Então, é o lucro bruto, eu vou botar aqui, igual ao lucro bruto, cadê o lucro bruto aqui? Dividido por quê? Pela receita líquida de vendas. E é em termos percentuais, tá? Agora, vocês vão ver uma coisa muito interessante. Quando eu faço análise vertical, tá aqui, ó. Estão vendo aqui? Quando eu faço análise vertical, eu já automaticamente calculo as margens. Porque eu vou dividir, quando eu faço esses 45%, eu pego os 8.803 e divido pela receita líquida de vendas. Tá? Esses 45% é isso. Tá? Que já é a própria margem bruta. Tá? Então, vamos fazer o segundo ano aqui. Tá? A margem bruta do segundo ano é o lucro bruto do segundo ano. Cadê? Está aqui. É o lucro bruto do segundo ano dividido pela receita líquida do segundo ano. Dá 0,39. 39. Vou olhar lá, se eu for olhar, vocês veem que na análise vertical ela aparece lá, os 39. Ó, 39%. E no último ano, de novo, né? Eu já poderia copiar direto, eu já vi ali que é 35%. Né? Eu vou pegar o lucro bruto do terceiro ano e dividir pela receita do terceiro ano. Vou botar percentual. Vou aumentar aqui a fonte que está
que ficou muito pequeno, tá? A análise vertical, então está aqui, ó, os 35% estão aqui. Tá? Lucro operacional, margem operacional, que é a segunda. De novo, pegar o lucro operacional e dividir pela receita líquida de vendas. Então, é o lucro operacional, que é o resultado antes das despesas financeiras. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá, eu vou primeiro fazer a conta aqui, depois eu mostro para vocês, tá? O resultado antes das despesas financeiras líquidas é o lucro operacional, tá? O que vem depois das despesas com vendas e despesas administrativas é o lucro operacional, mas aparece também resultado antes das despesas financeiras, tá? Então, é a mesma coisa, tá? 0,24. Botar um percentual. Tá, 23,8. Então, eu coloquei aqui, lucro operacional é o lucro antes do resultado financeiro, ou o resultado, tá, antes das despesas financeiras, também aparece. Tá? Então, dependendo do contador, ele põe ou lucro operacional, ou ele põe lucro antes do resultado financeiro, ou ele coloca resultado antes das despesas financeiras. Tá? Depende muito do contador, como é que ele vai denominar aquilo. Mas é importante que a gente saiba que depois das despesas operacionais, o resultado que está ali é o operacional. Tá? 23,8 deu. Se vocês olharem, está aqui. Deixa eu aumentar aqui essa. Vou abrir mais um pouquinho. 23,8. Está aqui, ó. Lucro operacional. Está aqui ele, ó. Tá? Tá lá ele. Botei em negrito, mas parou. Agora não está respondendo. Se botar o negrito, agora trancou o Excel. Está ali, 23,8, tá? Vamos para o próximo agora. Tá? Era só copiar, tá? Mas eu não vou copiar. Eu vou fazer direitinho, tá? Eu vou pegar, então, a margem operacional do segundo ano, é igual ao lucro operacional, está aqui ele, 3.658, dividido pelo 20.869. Tá? Então, vocês veem que as margens todas estão caindo, né? De 45, 39, 35, 23, 17. Quanto é que vai dar a próxima? Agora, a próxima margem operacional está tudo caindo em termos de margem, né? A última vai dar 1.981 dividido por 21.393, a 9% só. 9,3%. Então, estão aqui essas margens, se vocês olharem, na análise vertical, elas aparecem, ó, 23, 17 e 9,3. Estão ali. E, por fim, a margem líquida. Tá? A margem líquida é lucro líquido dividido pela receita líquida de vendas. Tá? Então, é igual a lucro líquido dividido pela receita líquida de vendas. Tá? Dá 14% no primeiro ano. Pode ter margem líquida negativa? Pode. Pode ter, tá? Significa, por exemplo, uma margem líquida de menos 10%, tá? Olha só. Oi. Outro gol do esporte. Poxa vida. Barbaridade. Meu time tá mal, hein, Ana? Que coisa horrível. Só fazendo um parênteses, aqueles 3 pontinhos que vão fazer falta lá no final para classificar para Libertadores, né? Então, são essas coisas aí que acontecem. Mas vamos adiante. O margem líquida, então, agora a margem líquida do segundo ano, né, é 1.986 dividido por 20.869. Deu 10%. Vamos ver se é 10 mesmo, é 9, não, 9,5. E do último ano, vou pegar aqui os 265, e a margem líquida vai ser ridícula aqui. 21.693, deu 1%, né? Deu 1,2%. Tá? Então, vocês veem o seguinte, né, que a margem, se vocês olharem, as margens estão caindo. Claro que eu calculei, tá? Eu fiz o cálculo dela, mas se vocês quiserem, vocês já calcularam, quando fizeram análise vertical, vocês já fizeram a conta. Está aqui, ó, 13,7, 9,5 e 1,2.
tá? É só copiada ali, não precisa refazer a conta de novo. Está ali, já está calculado, a margem já está calculada ali. Tá? Quando eu fazia a prova presencial, aí eu peço para fazer o cálculo da margem, análise vertical, depois peço a margem bruta, operacional e líquida. Aí o pessoal fazia a conta de novo. Disse, não, gente, já está calculado. Tá? Quando vocês fazem análise vertical, as margens já estão automaticamente calculadas aqui. Tá? Não precisa calcular de novo. Tá? Eu acho assim, é trabalho dobrado. Tá? E eu, como sou preguiçoso, né, quanto menos eu puder trabalhar, melhor. Tá? Então, eu digo, não façam isso, poupem o trabalho. Né? Não, mas o pessoal vai lá e calcula de novo. Então, enfim. Mas eu aviso sempre. Tá? Olha, isso aqui já está calculado. Retorno sobre o capital próprio. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu botar aqui. O que é o capital próprio? Patrimônio líquido. Como é que é o retorno sobre o capital próprio? Lucro líquido, dividido pelo capital próprio do início do exercício. Então, eu só vou conseguir fazer o retorno sobre o capital próprio a partir do segundo ano. Por quê? Porque se eu quiser calcular do primeiro ano, eu não tenho o ano anterior para saber quanto é que era o capital próprio no início do exercício. Então, o capital próprio do início do exercício é o do final do ano anterior. Tá? Então, o capital de um início do ano é o final do ano anterior. Então, quanto é que... Então, o primeiro ano eu já não posso calcular porque eu não tenho o ano anterior, mas eu posso calcular do primeiro ano, porque eu já tenho... Né, do primeiro ano eu tenho o ano anterior, do ano 1 aqui, né, o ano X, não tenho o ano, porque eu já tenho o ano 0. Tá? Então, quanto é que é o retorno sobre capital próprio? Eu vou pegar o lucro líquido, quanto é que é o lucro líquido do segundo ano, ou X mais 1, tá? É 1986. Vou dividir pelo patrimônio líquido. Que patrimônio líquido? Do ano anterior, 3.534. Tá? Então, deu 56%. Puxa vida. Sim, porque o patrimônio líquido é muito pequeno, tá? Por isso que deu tão alto. Tá? Então, recapitulando, eu pego os 1.986, que é o lucro líquido do ano 2, e divido pelo patrimônio líquido do início desse segundo ano aqui, que é o final, o patrimônio líquido final do ano anterior, então, que é 3.534. O ano X mais 2, tá? Quanto é que é o retorno sobre capital próprio? O lucro líquido do final do ano, está aqui, 265, dividido por quê? Pelo patrimônio líquido do início do ano, que é o final do ano anterior, que é 4.770. Então, é 265 dividido por 4.770, vai dar, então, um pífio, né, um retorno sobre capital próprio de 5,5%. Então, caiu violentamente, né, do primeiro ano, quer dizer, o X mais... Primeiro ano, não. O X mais 1 para o X mais 2 caiu de 56 para 5,5. Retorno sobre ativo. Aí eu tenho que calcular o lucro operacional líquido. Tá? Como é que eu calculo o lucro operacional líquido? Lucro operacional líquido é o lucro líquido é igual, né? Lucro operacional líquido. Deixa eu botar a fórmula aqui. Vamos botar aqui mesmo. Aqui. Lucro operacional líquido é igual ao lucro líquido. É o lucro operacional, perdão, lucro operacional menos o imposto de renda. Eu vou tirar o imposto de renda. Tá? Colocar de uma forma. A fórmulazinha correta está lá na apostila, tá? Mas aqui só para ter uma ideia. Então, primeiro o X mais 1. X mais 1. X mais 1. Tá? Como é que eu calculo o lucro operacional líquido? Eu vou botar aqui LOL, tá? É igual ao lucro operacional. Quanto é que é o lucro operacional do ano X mais 1? Tá? Do ano X mais 1, o lucro operacional é 3.658. É o resultado antes das despesas financeiras. Tá?
lucro operacional, resultado das despesas financeiras é exatamente a mesma coisa. 3.658. Tá? Então, vamos lá. 3.658 menos o quê? Menos 3.658, que multiplica 0,34. Vou botar aqui que multiplica 34%. De repente, tanto faz, tá? Vou botar 34% aqui. Tá? Fecha o parênteses. Isso aqui vai dar igual a... Então, o lucro operacional líquido é os 3.658 menos os 34% sobre 3.658. E aí vai me dar o lucro operacional livre do imposto de renda. Tá? Por que eu sei que é 34%? Porque está aqui. Ó. Se eu for aqui, eu vejo... Onde é que estão os impostos aqui? Análise vertical sobre 1.000. Isso aqui eu acho que é... Deixa eu ver. É 34%. Eu sempre uso a alíquota de 34%, tá? Isso aqui sobre isso... 34%. Está ali, 0,34%. Tá? Então, eu sempre uso a alíquota de 34%, que é a alíquota comum. Tá? Então, isso aqui vai dar... Vou fazer a conta aqui. Isso aqui vai ser igual a 3.658 menos 3.658 vezes 34%. Fecha. Ah, não é vezes. É bicho burro. É aqui, ó. É asterisco. Então, 3.424,28. Então, esse é o lucro operacional líquido em X mais 1. Tá? Vou botar aqui LOL em X mais 1. Vou botar em negrito para ficar mais bonitinho. LOL em X mais 1. 2.414,28. E o lucro operacional líquido em X mais 2. LOL em X mais 2. LOL em X mais 2 é igual. Então, o LOL vai ser igual. Quanto é que é o lucro operacional em X mais 2? O lucro operacional é 1.981. É o resultado antes das despesas financeiras. Tá? 1.981. Então, é igual a 1.981 menos 1.981 vezes 34%. Tá? E aí, isso aqui vai dar... Vou botar um sinalzinho de igual para ficar bonitinho ali, ficar parelho com o outro. Aqui vai dar... Vai ser igual a 1.981 menos 1.981, que multiplica 34%, fecha. Então, o lucro operacional líquido em X mais 2 é 1.307. Agora, o que eu vou fazer? Pegar o retorno sobre o ativo. Então, o retorno sobre o ativo vai dar, no X mais 1, vai ser 2.414,28, que é o lucro operacional daquele líquido daquele ano, dividido pelo ativo inicial, que é o ativo do início do ano. O ativo do início do ano é o ativo final do ano anterior. Tá? Então, eu vou pegar, isso aqui vai ser o 2.414,28, dividido por quanto? Dividido pelo ativo inicial do ano, que é o ativo final do ano anterior, que é 18.245. Tá? É o mesmo raciocínio do patrimônio líquido. Sempre pega o patrimônio líquido do ano anterior. Tá? Então, dá 13%. 13,2%. E o segundo vai ser igual a 1.307, dividido por quê? Dividido pelo ativo do final do ano anterior, que é 20.831. Então, deu bem menos.
Por que que eu uso, no caso do retorno sobre capital próprio, eu uso o lucro líquido? Porque o lucro líquido pertence aos sócios, que é o capital próprio. Tá? O lucro líquido pertence aos sócios. Tá? Agora, o ativo, o que que o ativo produz? O lucro que o ativo produz é o lucro operacional. A operação ativo produz o lucro operacional. Por isso que, na hora de calcular o lucro, o retorno sobre o ativo, eu uso o lucro operacional. Tá? Então, o lucro líquido é só para os sócios. Por isso que a relação do retorno sobre capital próprio é com o lucro líquido. Agora, o ativo como um todo, ele produz o lucro operacional. Tá? Então, o ativo é uma máquina que está ali para produzir lucro. Ela vai produzir o lucro operacional. Então, esse lucro operacional é o que o ativo produz. Tá? E o retorno sobre investimento? O retorno sobre investimento é o seguinte, aqui. Qual é o investimento que nós temos? Tá? O investimento no X mais 1 são os financiamentos. Tá? Os financiamentos. Tá? Quais são os financiamentos que eu tenho aqui? Onde é que eu pago o juro? Nos financiamentos. Outra conta que eu pago o juro é o empréstimo do sócio, porque eu estou pagando, é como se fosse um banco. Tá? E mais o financiamento de longo prazo. Tá? Esses são os financiamentos que eu tenho. Os sócios aqui estão financiando? Estão. Tá? Tenho financiamento de banco, financiamento de sócio e tenho financiamento de longo prazo. E tenho também o capital dos sócios, que também está bancando a empresa. Tá? Então, o sócio aqui, nesse caso, dessa empresa, ele entra duas vezes, como capital próprio, e ele está entrando como empréstimo. Está me emprestando dinheiro. Normalmente, essa linha de empréstimo não existe na grande maioria das empresas. Tá? Eu coloquei aqui só porque se um dia vocês encontrarem e não acharem estranho. Tá? Normalmente, o que nós temos é financiamento, bancos, é só financiamento bancário, e o capital próprio. Tá? Mas aqui eu vou ter que, infelizmente, considerar também o empréstimo dos sócios. Tá? Vou ter que considerar o empréstimo dos sócios para ver a quantidade de dinheiro que foi emprestada para a empresa, tá? E colocada para financiar a empresa. Vamos lá, então. Então, eu vou calcular aqui, vou colocar aqui o investimento, vou colocar aqui investimento em X mais 1. Em X mais 1. Botei uma interrogação, investimento em X mais 1. Aqui. Tá? O que vai ser colocado em investimento em X mais 1? Vai ser financiamentos, curto prazo e longo prazo, mais, no caso aqui, empréstimos, mais capital próprio. Que nada mais é do que o patrimônio líquido, né? Patrimônio líquido. Então, isso aqui vai dar... Eu já vou colocar direto aqui, depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês veem o que eu usei, né? Eu usei, então, o financiamento, tá? Mais o empréstimo, mais o financiamento de longo prazo e mais o capital próprio, mais patrimônio líquido. Então, deu tudo, tem que ter 4 coisas aqui, 1, 2, 3, 4. Deu tudo 16.768,40. Deixa eu... 16, vamos tirar a vírgula ali, vamos arredondar, tá? 16.768,40.
decidiu 668. E o investimento em X mais 2, vou pegar aqui, vou só copiar aqui. Investimento em X mais 2. Vai ser, eu vou colocar aqui também, tá? É igual ao financiamento de curto e longo prazo. Financiamento de curto e longo prazo, está aqui, financiamento, 14.402, mais o empréstimo dos sócios, mais um outro empréstimo aqui, mais o patrimônio líquido. Tá? Vejam bem, então, o que a gente utilizou no investimento? Capital próprio, mais empréstimos de curto e longo prazo. Tanto seja de banco, quanto de sócios, enfim. Alguma coisa que eu pague juros. O que eu pago juro eu tenho que considerar como investimento. Tá? Então, capital próprio, na capital própria eu não pago juros, mas eu pago dividendos. Tá? E participação nos lucros. E nos outros eu estou pagando juros. Né? Nos financiamentos e nos empréstimos eu estou pagando juros. Bom, então, como é que é o retorno sobre investimento? É o lucro operacional líquido, lucro operacional, dividido por quê? Dividido pelo investimento. Tá? E aqui eu fiz uma bobagem, né? Porque eu tinha que ter calculado, como eu não fiz isso antes, devia ter feito antes, né? É sempre o investimento inicial, né? Se vocês olharem lá na apostila, deixa eu voltar lá atrás, vocês não estão olhando, mas vocês não estão enxergando, vocês estão olhando o Excel ainda, tá? O lucro operacional líquido sobre investimento inicial. Eu calculei os investimentos fora, tá? Eu deveria ter calculado investimento em X e X mais 1, tá? E eu calculei investimento em X2, o X2 não... É o investimento inicial, então o investimento em X2 seria para, se eu tivesse ainda um X mais 3, tá? Um lucro operacional em X mais 3. Tá? Então, investimento em X, eu vou você depois só invertem isso aqui, tá? Porque eu deveria ter calculado o investimento em X primeiro, tá? Deixa eu só colocar aqui, né? Financiamentos, mais empréstimo de sócios, mais financiamento de longo prazo, mais patrimônio líquido em X, tá? Tá, desculpa aí, gente, eu fiz bobagem aqui, tá? Então, o investimento em X, porque é sempre o investimento, eu vou pegar o lucro operacional em X mais 1 e dividir pelo investimento em X, pelo ano anterior, tá? Que nem eu fiz com capital próprio, que nem eu fiz com ativo. Tá? Então, vamos lá de novo. Vamos fazer aqui. Eu vou pegar o lucro operacional líquido em X mais 1 e dividir pelo investimento em X, 15.229. Tá? E agora eu vou fazer o investimento e retorno sobre investimento. Eu vou pegar o investimento em X, o lucro operacional em X mais 2, e vou dividir pelo investimento no final de X mais 1. Tá? Então, deu 8%. 7,8%. E aí, fechou. Tá? Eu vou só fazer uma coisa aqui para não deixar vocês. Eu vou inserir uma linha aqui. E vou pegar isso aqui, e vou colocar aqui. Eu não sei se o Excel vai conseguir fazer isso. Fechou. 15.229. Ele pega 15.229, ele tem que pegar o 17 aqui, né? E 17, direitinho. Fechou direitinho, tá? Então, agora já ficou na ordem correta aqui, ó.
LOL em x mais 1, investimento em x, LOL em x mais 1 divide por investimento em x, LOL em x mais 2 divide por investimento em x mais 1. Belezaço. Tá, bom, deixa eu salvar isso aqui, porque eu vou botar isso aqui na página depois para vocês. Tá? O que vocês tiram de conclusão? A empresa está com as margens caindo todas elas, a margem líquida no final. Quer dizer, quando no primeiro ano aqui em X, quando a gente começou a olhar, a margem líquida era 13,7, ou seja, para cada R$100 vendidos, ficavam R$13,70 para o sócio limpinho. No segundo ano, para cada R$100 de venda líquida, sobrava R$9,50 para o sócio. No terceiro ano, para cada R$100 de venda, sobrava R$1,20 só. O retorno sobre o capital próprio caiu violentamente, sobre o ativo também e sobre o investimento também. Tá? Ou seja, a empresa, como eu disse para você, essa empresa está muito ruim. Tá? Eu vou só salvar isso e vou colocar agora, deixa eu só, vocês, não sei se vocês, eu não consigo ver o que vocês enxergam, tá? Acho que vocês devem estar enxergando ainda o Excel, né? Deixa eu só abrir o capítulo 3 que eu tinha fechado. A Fernanda falou. Excel. Terminou o jogo já, né? Deve ter terminado. Enquanto carrega aqui. Sim. O Grêmio perdeu 2-1, então. Putz. Não. Beleza. Quando tem que ganhar, não ganha. Vamos lá. Sempre foi assim. O Grêmio sempre foi assim. Aí chega nas duas últimas rodadas, tem que ganhar de qualquer jeito para poder classificar para a Libertadores. Brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou agora colocar aqui eu vou colocar aquelas questões do capítulo 3, tá? Eu vou colocar as questões do capítulo 3. Só tem que achar essa questão aqui. Aqui. Vocês estão vendo o capítulo 3 aí na tela? Espero que sim, né? Sim. Tá, beleza. Vamos lá. Responda as questões abaixo. Qual o objetivo da análise financeira das demonstrações contábeis? Tá? Análise financeira qual é a cor do cavalo branco de Napoleão, né? Análise financeira é analisar a capacidade financeira da empresa, basicamente isso. Né? Quem quiser falar um pouco mais, mas aí já vai entrar na próxima questão, né? Na próxima pergunta, quais são os indicadores que abordam o aspecto financeiro da análise das demonstrações contábeis? Liquidez, rotação e endividamento. Tá? Liquidez, rotação e endividamento. São os três. Bom, isso aqui está sendo gravado, então não preciso dar tempo para vocês anotarem, né? Porque depois vocês vão ouvir a gravação e vão conseguir responder as perguntas, né? Existe um único índice de liquidez ótimo para todas as empresas? Quer dizer, se essa pergunta for sim ou não, né, é óbvio que não, né? Então, não existe um único, depende do ramo em que a empresa estiver. Isso a gente já conversou sobre isso, né? Se é uma empresa de distribuidora de energia elétrica, ela pode trabalhar com índice de liquidez mais baixo, já expliquei para vocês por quê. Se ela é uma empresa que ela está assim, sujeita à sazonalidade, né, ela tem que ter um índice de liquidez mais alto até para enfrentar a sazonalidade. Tá? Liquidez e rotação excessivos, bem acima da média setorial, é bom ou é ruim? Né? Tudo que é em excesso é ruim. Né? Então, a gente já não precisa nem pensar duas vezes. Né? Não, é ruim. Tá? Mas por quê? Porque não tem o porquê ali.
Tá? Por quê? Porque liquidez em excesso, quando se tem muito... porque ela flexibiliza, né? Quando se tem muito dinheiro, muita liquidez, acaba flexibilizando controle de gastos, controle de custos, né? Faz com que a gerência, né? ela fique mais... como é que eu vou dizer? Ela fique mais confortável, né, em não procurar novos negócios. Ela fica, bom, tem dinheiro sobrando, para que eu vou me esforçar? Né? Para que eu vou procurar novos projetos se a empresa é rica? Né? E aí acaba tornando, né, uma gestão improdutiva, né, um excesso de liquidez. Por isso que muitas empresas sugam toda a liquidez, né, que vai para lá para a matriz, ou vai para a multinacional, vai lá para a matriz sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, né, deixa os caras sem dinheiro aqui, porque os caras começarem a se mexer. Né. E rotação também, aquilo que eu falei para vocês, né, rotação excessiva, rotação do estoque excessivo. Né. Poxa, será que não está faltando estoque? Né, o estoque roda tão rápido, né, eu tinha 2 geladeiras, né, eu vendi as 2, mas apareceu um cliente que queria comprar a terceira. Né? Então, a rotação de estoque, que eu tinha só 2, rodou rápido aquelas 2 geladeiras, mas eu acabei perdendo venda, porque chegou um terceiro cliente e ele não comprou, ele não encontrou a geladeira ali. Ele foi na Ponto Frio, né, e tinha a geladeira, aí ele comprou na Ponto Frio, e ele foi bem tratado lá, e na próxima vez ele não entra na minha loja, ele vai direto no Ponto Frio. Tá? Da mesma forma, a rotação do contas a receber. Eu expliquei para vocês que o melhor cliente é aquele que atrasa pontualmente, porque ele acaba pagando juros, né, e correção monetária, multa. Né, e se eu pego aqueles clientes que só pagam pontualmente em dia, eu vou ter uma rotação dos meus contas a receber bastante boa, mas eu estou perdendo alguns clientes que atrasam pontualmente. Eu não posso pegar aquele que atrasa tanto que acaba não pagando a conta. Né? Esse aí eu não quero, esse eu não quero, mas eu quero aquele que atrasa pontualmente. Então, quando a rotação for muito, vamos dizer assim, for muito fora da média setorial, isso pode indicar, né, que no meu contas a receber eu estou dando crédito apenas para as pessoas que vão efetivamente pagar em dia. Né? Então, esse tipo de análise tem que ser feito. Rotação dos fornecedores, né? Muito rápida, né? Significa que eu não estou conseguindo prazo junto aos meus fornecedores, né? Significa que eu não estou sabendo negociar as minhas compras, né? Não estou pedindo prazo, enfim, quanto mais prazo eu conseguir junto com os fornecedores, melhor. Claro, desde que não incorra em juros, né? Não incorra em juros. Devemos procurar receber as vendas sempre antes do pagamento do fornecedor? Esse seria o ideal, né? Eu vendo, recebo a venda e depois pago meu fornecedor. Né? Esse seria o ideal, mas o supermercado, em muitas áreas, o supermercado funciona assim. Né? Ele tem prazo para pagar. Né? O seu fornecedor, ele acaba recebendo antes, claro que se for compra à vista, né? Se for compra no cartão, ele já não recebe, ele já tem que aí negociar o recebível, enfim, mas isso é um outro detalhe. O ideal sempre é receber a venda antes de pagar o fornecedor, porque daí eu já tenho dinheiro para pagar o fornecedor, eu consigo trabalhar com capital de terceiros, né, que é o fornecedor me entrega a mercadoria, eu vendo a mercadoria, recebo, pago o fornecedor, aí eu não botei dinheiro na operação. Esse seria o ideal, mas quanto antes eu receber e quanto mais prazo eu tiver para pagar o fornecedor, melhor. Isso a gente vai ver bem, vai ficar bem claro quando a gente trabalhar com capital de giro, né, na segunda parte da disciplina. Tá? E depois aqui, realizar cálculos de liquidez, rotação, prazo médio, endividamento, isso aqui a gente já fez. Né? Nós já fizemos isso aí, foram esses exercícios que a gente fez. Tá? A gente já tinha falado, né, sobre essas perguntas, a gente já tinha conversado sobre isso. Tá? Então, é só para deixar assim bem claro. Então, se vocês ouvirem o vídeo depois, né, vocês vão ver e lerem, por favor, leiam a apostila, né, já que o
o infeliz aqui teve um trabalho de escrever essa apostila, então seria interessante se vocês pelo menos dessem uma lida, né? Eu sei que vocês já baixaram, então vão ler, mas eu só estou solicitando que vocês façam isso mesmo. E agora que vocês devem estar vendo é o capítulo 4, análise econômica e as perguntas, não é isso? Só alguém me responde sim ou não, é isso? Sim. Ótimo. Bom, qual é o objetivo da análise econômica? A análise econômica, basicamente, né, é analisar os aspectos de rentabilidade, né, rentabilidade e lucratividade, né, da empresa, né, a rentabilidade dos capitais investidos, né, e a lucratividade da operação. Esse é o objetivo da análise econômica. Os dois grupos de índices avaliados na análise econômica são margens e retornos. A margem, ela responde pela lucratividade, né, e o retorno, né, os retornos, pela remuneração dos capitais investidos, né, que pode ser o capital próprio, o capital total, né, ou aquele investimento que é só vamos dizer, os aportes que recebem juros, né, que são remunerados com juros, além do capital próprio. Né, então, esse é o investimento que a gente já fez hoje aqui. Né. Quais são as informações obtidas pela análise das margens? Né? As margens mostram lucratividade. Né, e é interessante a margem, né, se um dia vocês forem para a consultoria, vocês vão ver isso, ou mesmo analisando a empresa onde vocês trabalham, vocês conseguem ver, né, onde é que está o problema. Né? Às vezes eu posso ter uma margem bruta muito pequena. Tá? Aí, puxa, como é que com uma margem bruta muito pequena eu vou conseguir pagar as despesas, né? Vou conseguir as despesas operacionais, como é que eu vou conseguir pagar as despesas financeiras? Né? Às vezes a margem bruta é boa, mas a margem operacional é baixa, significa que eu estou gastando muito, as despesas estão muito altas. Tá? Isso a gente vai ver no próximo exercício que a gente for fazer agora, o caso, né, de análise, vai aparecer isso bem. Na margem bruta é razoável, mas chega na margem operacional, a margem operacional é ruim. Por quê? Porque as despesas comeram toda a margem bruta. Né? Então, isso é importante. Tá, então, essa eu acho assim que as margens, elas nos fornecem, nos dão informação sobre, né, onde é que pode ter uma deficiência na empresa. Tá? É bem interessante isso. Principalmente para quem for trabalhar em consultoria, então, isso aí é quase que uma lâmpada, acende uma lâmpada vermelha, né? Assim, está aqui o problema. Né? Quais as informações obtidas pela análise dos retornos, né, tanto do ativo e do patrimônio líquido? Basicamente, né, primeiro, do ativo é se os ativos estão sendo utilizados, né, de uma forma rentável, né, se eles estão produzindo lucro, né, e com isso estão produzindo rentabilidade, né, retorno, né, sobre aqueles capitais todos lá que estão investidos. Tá? E o patrimônio líquido é saber se o sócio, retorno sobre o patrimônio líquido, se o sócio está sendo remunerado de uma maneira adequada, né, em função do risco que ele está correndo. Tá? Então, eu sempre digo, né, é que nem cliente de restaurante. Né, o último cara que tem que ser, que importa, né, que o cara saia de lá satisfeito. Né, e a empresa é a mesma coisa. Né, se a empresa, o dono da empresa tem que estar satisfeito com a remuneração que ele está atendendo, que está recebendo. Tá? Então, esse é o principal. Né? Se o dono não está satisfeito com a remuneração, ele pode, assim, no último caso, vai dizer assim, vou vender essa porcaria, né? Eu vou fechar. Né? Então, hoje nós tivemos um caso aqui no Porto Alegre, até que eu achei que até que foi triste, né? Que é o fechamento do Hotel Everest, né? Se vocês acompanharam aí, é um hotel aí que foi da década de 60, né? 64, né? 64 que ele foi aberto, se não me engano, né? E, pô, já teve uma história ali, né? Teve uma história ali de pessoas políticos, artistas, delegações de time de futebol passaram por ali, né? Eu me lembro na empresa que eu trabalhei, nós chegamos a fazer seminários lá,
né, reuniões de final de ano, né, a gente fez aquilo ali, e fechou, né, quebra. Né? Pô, por quê? Porque o cara não está conseguindo o quê? Remuneração. O sócio olha para aquilo assim, o capital que eu tenho aqui não está sendo remunerado. Então, o que ele vai fazer? Fecha. Né? Mas isso já vem de tempo, né, professor? Oi? Isso já vem Sim, de um tempo, é que não é devido difícil, à pandemia. é difícil tu ter assim, eu já trabalhei com empresas que os caras fazem, assim, por exemplo, deu um plano econômico, tá? Plano econômico. A empresa alugava 3 andares num prédio, tá? Na manhã, deu plano econômico, foi anunciado às 8 da noite, às 8 da manhã tinha reunião, já estavam desalugando 2 andares. Tá? Então, é um caso, uma empresa que reage rápido. Agora, tem empresa que não reage rápido, ela fica tentando, não, ano que vem eu acho que eu vou conseguir. Tem o aspecto, muitas vezes tem aspecto, eu trabalhei em empresa que tinha o aspecto emocional também. Né? Estavam a segunda geração comandando a empresa e muitos dos funcionários que estavam trabalhando na empresa tinham sido admitidos pelo fundador. Né? E nem na ferramenta desse caso. Hã? Parecia que está falando da ferramenta gerais. Não, mas não é. Aí que acontecia, né? Os caras eram o pessoal bem mais antigo, muitos deles já eram ineficientes, ultrapassados, tá? Mas o pessoal não tinha assim ficava assim, poxa vida, esse cara foi contratado pelo meu pai, eu não vou botar o cara na rua, né? Não vou demitir. Né? Então, ficava aguentando. Então, a baixa eficiência aí eles ficam levando, vão perdendo patrimônio. Tá? Então, isso é bastante comum. Né? Então, vocês vão encontrar empresas que vão reagir muito rápido, até às vezes tem algumas até que reagem rápido demais. Tá? O cara vê um plano econômico, no outro dia já né? Bota 75% da empresa na rua, já desaluga não sei quantas salas e fica com a empresa enxutinha. Né? E que não precisava, muitas vezes, né? Mas acontece. E tem outras que demoram a reagir. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, né? Assim, provavelmente esse pessoal não sei, eu estou pensando aqui, mas se a situação já vinha ruim há mais tempo, provavelmente eles perderam patrimônio tentando sustentar alguma coisa que já estava mal. Né? Então, e no negócio não dá para esperar. Né? O negócio ou perde o patrimônio, né, ou toma reação, né, toma decisão rápida. Tá? Sim. Então, é isso aqui, né? Quais são se o sócio não está bem, não está feliz, o que é a felicidade do sócio? Remuneração do patrimônio. Né? É a última coisa que o cara tem que se preocupar. Né? Então, tudo ok e tal, mas o sócio não está feliz. Ai, não está bom. Né? Tá tudo ok, o sócio está feliz, ótimo. Tá? Então, é isso que é importante. Tá? Não, o cliente está bem atendido, o fornecedor está feliz, né? Os funcionários estão ótimos, mas o sócio está triste porque o patrimônio dele não está sendo bem remunerado. Né? Então, vamos procurar melhorar essa situação. Né? E a última aqui, né, pede para fazer o cálculo do retorno do ativo, patrimônio líquido, valores. Não é isso. Pergunta, né? No cálculo do retorno do ativo e do patrimônio líquido, a gente utiliza valores do início ou do final do exercício? A resposta é sempre do início do exercício. Né? Eu vou pegar o valor do ativo no início do exercício e comparar com o lucro no final do exercício, porque foi aquele ativo no início do exercício que gerou o lucro ao longo do ano. Tá? Então, foi aquele patrimônio líquido lá do início do exercício que gerou o lucro líquido ao longo do ano. Foi com base naquele patrimônio líquido que eu gerei o lucro líquido. Então, a gente sempre usa, né, no cálculo de retorno, valores do início do exercício. Que valores são esses? São valores do final do exercício passado, que é a mesma coisa. Né? O final do exercício passado é o mesmo. Né? O patrimônio líquido no dia 31 de dezembro do ano passado é o mesmo patrimônio líquido do dia 1º de janeiro desse ano. É o mesmo patrimônio líquido, só virou vamos dizer assim, a folhinha ali. Mas é o mesmo patrimônio líquido. Né? Assim como o ativo no dia 31 de dezembro é o mesmo ativo no dia 1º de janeiro, né? À meia-noite e 1, né? É o mesmo ativo do ano anterior, do dia 31 de dezembro,
11h59 da noite, né? É o mesmo ativo, né? Só virou um minuto ali, é o mesmo ativo. Então, por isso que a gente usa sempre o do final do exercício anterior, que é o mesmo do início do exercício. Gente, com isso aqui a gente consegue responder todas as questões, tá? Na próxima aula eu vou fazer o quê? Obrigado, então, a Ana, né, foi a Ana que identificou que não tinha aqueles... Foi a Ana ou a Fernanda? Eu falei com as duas o tempo todo aqui hoje. Foi a Ana... Deixa eu ver. Não está abrindo, sinto muito. Quem é que não conseguia enxergar o... Eu acho que... Bom, enfim, não faz muita diferença. Tá, eu vou só parar de... Bom, então, os 4 primeiros capítulos foram cobertos, tá? Ficou o capítulo 5, que a gente talvez veja um pouco na próxima aula, né? Porque a próxima aula é a última antes da prova, tá? E nós vamos fazer um exercício aí que vai cobrir, né, essa parte toda aqui vai calcular todos os índices, a gente vai fazer uma análise de uma empresa, tá? Isso a gente vai fazer na próxima aula. O que a gente vai... É basicamente isso, tá? E olhar algumas empresas, né? Eu vou mostrar um site para vocês, onde alguém já falou uma vez, Fundamentos, esse aí mesmo, tá? Onde vocês têm uma série de empresas, e lá a gente vai ver os índices calculados para dar uma olhada, né? Vamos pegar as empresas melhores do setor, como é que elas funcionam, né? Para ver quais são os índices que elas apresentam. Ok, pessoal, então era isso. Obrigado pela presença de vocês. Tá? De nada. Obrigado pela Lisiane, que abriu aí eu sei que a Lisiane está aí, né? Abriu a câmera para enxergar. Né? Para não ficar sozinho. Para não ficar sozinho, isso é muito importante. Mas a gente está acostumado, né? Os colegas não gostam de aparecer. É importante que depois vocês vão pegar em algum momento, vocês vão pegar esse vídeo, mesmo que não assistiram, que estavam assistindo o jogo do Grêmio, que eu acho até bem mais interessante que analisar índices, né? Se bem que o Grêmio perdeu hoje, então eu acho que valia mais a pena assistir minha aula mesmo. E vocês depois vão assistir isso aí mais tarde, tá? Eu vou só parar a gravação aqui e desejar boa noite a todos vocês. Tá? E nos encontramos novamente. Obrigado novamente pela participação e nos encontramos. Cuidem-se, hein? Não sabia que tinha tanta gente aí às voltas com essa peste. Então, nos encontramos novamente na quinta-feira. Obrigado aí pela presença de todos. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Boa noite.